Bora lá começar a nossa série de como melhorar a nossa pronúncia, tá? Vocês vão ver bastante vídeos falando sobre pronúncia, dando dicas, e eu trouxe essas dicas baseado na minha experiência em sala de aula. Então eu quero ajudar os brasileiros que estão aprendendo português. Por que eu digo os brasileiros? É óbvio que é os brasileiros, mas porque a gente tem a nossa particularidade, né? A nossa língua materna é o português e a nossa língua influencia bastante na forma com que a gente fala as outras línguas, né? E aí, durante os meus anos de experiência em sala de aula, eu observei que há um padrão de repetição, né? Que os brasileiros, eles tendem a cometer alguns erros muito específicos devido ao português. E eu espero que vocês estejam acompanhando. Mas hoje, especificamente, eu vou falar sobre ferramentas que vocês podem utilizar para melhorar a pronúncia de vocês. Alguns vídeos anteriores eu tinha passado alguns sites, 4 sites para você praticar o inglês gratuitamente. Então, se você não viu ainda, dá uma checada aqui no meu canal. Nesses 4 sites vocês vão achar vídeos e atividades de compreensão auditiva, né, que vão ajudar você a praticar a pronúncia. Então, para pronunciar é óbvio, primeiro a gente tem que ouvir e fazer repetição para a gente melhorar a pronúncia. Mas uma dica de ouro que eu queria trazer hoje para vocês principalmente se você está começando o inglês, assista desenhos infantis, tá? Se você tem o Netflix, tem bastante desenhos lá. Eu sei, não superei a infância, eu adoro desenho. Eu ainda assisto de manhã, sério, eu ainda assisto Jovens Titãs. Eu adoro Jovens Titãs, eu adoro Bob Esponja. E aí, eu só não sei se o Bob Esponja tem no Netflix, mas o Jovens Titãs eu tenho certeza porque é por lá que eu assisto. Troca o áudio e troca a legenda, né? Inicialmente você pode deixar o áudio em inglês e a legenda em português, vai ouvindo, tá? E aí você pode assistir o mesmo episódio e trocar de novo a legenda do português para o inglês. Então vamos lá. Episódio 1, você coloca lá, por exemplo, Jovem Titãs, episódio 1. Primeira vez que você assiste aquele episódio, você pode assistir ele com áudio original, que é o inglês, com a legenda em português. Depois você vai assistir esse mesmo episódio, só que dessa vez com a áudio inglês ainda e a legenda em inglês, e vai repetindo, tá? Você pode ir acompanhando, se você achar alguma palavra interessante. É claro que não vai dar pra fazer o episódio inteiro, é muita coisa que eles falam, mas repete algumas frases, alguma palavra que você achou interessante. Então essa é uma forma de você praticar a pronúncia. Tá, agora vamos entender por que eu sugeri o desenho infantil e não séries ou... Enfim, poderia ter sugerido qualquer outra coisa, mas eu sugeri isso especificamente. Pelo fato de desenhos infantis ter uma linguagem mais limpa, certo? Vamos imaginar aqui. Se você tem criança em casa, um priminho, filho, enfim... você já assistiu o desenho junto com eles? Já ouviu qual linguagem que eles usam? É uma linguagem mais simples, apropriada para criança, ou uma linguagem mais rebuscada, cheia de gírias, ou até mesmo palavrão, enfim? É claro que é a primeira, né? A primeira opção. É uma linguagem mais simples, mais clara, eles tentam falar certinho, tá? Sem muita gíria. E isso, para quem está aprendendo, é essencial que a gente aprenda coisas mais simples, uma coisa de forma mais simples, mais objetiva, né? Claro, quem está mais para frente, agora vamos falar quem já está estudando e gostaria de outras opções. Eu sempre indico séries. Por que séries? Bom, séries é o seguinte, normalmente a série mais longa que eu já vi até hoje tem entre 40 e 45 minutos, ou seja... É algo que dá para encaixar no nosso dia a dia, né? Mesmo que seja 40 a 45 minutos, ainda é quase metade do tempo de um filme, por exemplo. Nem sempre a gente tem esse tempo disponível para assistir filme. Então é algo que a gente pode inserir no nosso dia a dia tranquilamente. E outra coisa positiva da série é que é óbvio que a nossa escolha de série vai ser de acordo com o nosso gosto. Então, assim, eu gosto muito, por exemplo, eu amo Friends.
Então, foi fácil para eu continuar. Tem 10 temporadas, eu assisti as 10 temporadas, inclusive assisti de novo 2 vezes, gosto pouco. Enfim, você assiste, você vai até o final e você vai fazer isso porque você gosta, não por uma obrigação. E como consequência, você vai acabar praticando inglês, você vai acabar ouvindo mais. Aí eu falei, o aprendizado é um processo ativo, ou seja, você tem que ouvir, tem que repetir, coloca a legenda em português, se possível troca para inglês, procure as palavras no dicionário. Então aí a gente vai trabalhar várias coisas, compreensão auditiva, né? Porque a gente vai estar ouvindo na língua original, no caso inglês, a pronúncia quando eu repito. E se eu procurar essas palavras no dicionário, eu vou ampliar meu vocabulário, tá? Então eu faço 3 coisas em uma. 3 não, na verdade 4. Que a quarta é deixar meu inglês mais natural. Quando a gente trabalha com série, você vai começar a ver quais são as expressões mais usuais, enfim, tá? E por último, o porquê eu indico séries, tá? É porque as séries também, elas normalmente têm um tema muito específico. Eu vou dar um exemplo do Suits. Não sei, aqui no Brasil acho que foi traduzido como Homens de Terno. Eles são advogados, né? É uma empresa de advocacia. E eles prestam serviços para outras empresas. Então ele trabalha no mundo corporativo. E aí você começa, ao longo das temporadas, é bem longo, se não me engano são 9 temporadas, eles repetem muito, porque daí eles têm que ir ao tribunal, eles têm que processar alguém, tem que processar por calúnia. E essas palavras, elas vão sendo repetidas, né? Você assiste no episódio 1, depois na quarta temporada aparece de novo, eles repetem isso. Por que isso é legal? Porque a gente aprende por repetição. Então, como é um tema muito específico, eles vão ficar falando sempre disso, sobre leis, sobre o mundo corporativo, porque eles trabalham com empresas, essas palavras vão aparecer constantemente. Isso vai fazer com que você aprenda de fato. Você aprenda como utilizar, porque você vai ver contextualizado. E 2, você memorize por causa da repetição, tá bom? Então essa é a minha dica, só para resumir tudo isso que eu falei. Para quem está aprendendo começou agora, tente assistir algum desenho que você goste, tá? Eu sugeri o Bob Esponja e o Jovem Titãs, porque eu tenho um humor super besta, já deu pra ver, um humor bem bobinho, eu adoro. Mas você pode assistir vários outros, né? Fazendo o que eu tinha te dito, deixar na língua original, que seria o inglês, com a legenda em português, depois assiste o mesmo episódio, inglês, e cheque as palavras para aumentar o vocabulário. Para quem já está estudando e só quer ampliar o vocabulário, mas também quer trabalhar pronúncia, compreensão auditiva, escolha um seriado de sua preferência e faça da mesma forma. Se você ainda tem dificuldade de entender tudo com a legenda em inglês, então assista um episódio com áudio em inglês, legenda em português. Depois assista novamente esse episódio com o áudio em inglês, legenda em inglês, tá? Lembrando que para ambos os casos vocês têm que ouvir, repetir, procurar as palavras no dicionário, anotar, porque nós aprendemos por repetição, tá? E o processo de aprendizagem é um processo ativo, não é um processo passivo. O que isso significa? Se você ficar lá, sentadinha, assistindo TV assim, sem fazer nada, você não vai aprender por osmose. Sinto muito, a não ser que seja criança. Criança aprende muito mais rápido. Mas é isso, espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa o comentário aqui. E eu também quero saber se vocês já fazem isso. Põe aqui pra mim, vocês já fazem isso? Já assistem desenho em inglês? Já tem alguma série? Assiste alguma série? Qual série que vocês gostam? Eu quero saber tudo. Deixa aqui nos comentários, tá? Se você gostou, deixa um like, se inscreva no meu canal e compartilha para as pessoas verem também essas dicas e melhorar o inglês delas, tá bom? Obrigada, até a próxima.